O tema do episódio de hoje divide muitas opiniões, inclusive entre comerciais, inclusive dentro da própria área comercial. Vamos falar sobre scripts de vendas. Porque é que eles são tão adorados por uns, porque é que eles são tão odiados por outros, mas acima de tudo, porque é que eles são importantes e porque é que tu e a tua empresa devem ter scripts previamente preparados. Vamos a isso? O meu nome é Michael São Lázaro, este é o Pressão de Fecho e seja bem-vindo a mais um episódio. Um episódio que vai gerar aqui alguma controvérsia ou alguma discussão entre os apoiantes e aqueles que estão contra. Hoje vamos falar sobre scripts de vendas. E os scripts de vendas são provavelmente as ferramentas mais odiadas da área comercial. Sobretudo por quem não percebe a importância de haverem scripts de vendas pré-preparados que são entregues à equipa comercial e que os comerciais só têm que executar. Tão simples quanto isso. Os scripts de vendas são a melhor ferramenta de formação e de preparação dos comerciais que qualquer empresa tem. São a melhor garantia de sucesso que qualquer empresa tem quando se fala de vendas. E são ao mesmo tempo a ferramenta mais negligenciada da maioria das empresas que estão hoje no mercado a atuar de forma comercial. Ou seja, praticamente todas as nossas empresas. E porquê que o script de vendas é tão importante? Na maioria dos casos, o comercial é lançado às feras, portanto, são-lhe dadas algumas ferramentas e é dito, agora vai e traz-me vendas, mas não lhes são dadas ou não lhes é dado o principal, que é um processo, um discurso, uma argumentação que funcione a cada etapa da venda, que já esteja testada, que já esteja provada, que já tenha gerado resultados para outros comerciais e que possa ser replicada. E é precisamente isso que os scripts fazem. Okay? Os scripts entregam argumentação comercial a cada um de nós que já foi testada, que já foi comprovada, que já gerou resultados e que, sobretudo, pode ser duplicada por todo o departamento comercial. Cada vez que entra um novo comercial, pode-lhe ser entregue um manual de scripts, o comercial só tem que estudar e tem ali garantia de sucesso, quer para ele, quer para a empresa, quer para o cliente, como eu disse no vídeo anterior ou no episódio anterior. Quando nós fazemos uma venda, ganhamos nós, ganha a empresa e ganha o cliente. Há três partes interessadas sempre no processo de venda. Mas, infelizmente, o que mais acontece é os comerciais serem lançados para o terreno e 90% do processo de venda ser deixado ao critério do comercial. Ou seja, há ali uma pequena estrutura que a empresa entrega, há ali uns pequenos truques em termos de argumentação que a empresa ou os colegas, na maioria das vezes até são os colegas, a entregar aos novos comerciais que acabaram de entrar para a equipa e só. Há 90% do processo que é deixado ao acaso, que é deixado à sorte ou que é deixado ao critério de cada comercial. Isto não é uma estratégia replicável e, sobretudo, não é uma estratégia que garanta o máximo de resultados nem para o comercial, nem para a empresa. E por isso mesmo é tão importante existirem scripts. Mas vamos explorar aqui um bocadinho mais sobre as vantagens que existem quando são implementados e executados scripts de vendas. A primeira vantagem, e já falámos um bocadinho sobre ela, é a padronização dos melhores comportamentos. A padronização dos melhores processos e das melhores práticas, daquelas práticas que já se sabe que são capazes de gerar resultados. Em vez de se deixar à sorte do comercial, mais vale entregar imediatamente um processo que funcione. É muito mais rápida a curva de aprendizagem daquele comercial, são muito mais rápidos os primeiros resultados a aparecerem e aumenta em larga escala o teto de resultados que aquele comercial é capaz de alcançar. Porquê? Porque além das ferramentas, para além das competências que ele já traz, ele recebe ainda mais ferramentas, ainda mais competências, ainda mais skills para gerar resultados. Então o seu teto, em termos de potencial, aumenta. Segunda grande vantagem,
dá a garantia, quer à empresa, quer à direção comercial, quer ao próprio comercial, de desempenho mínimo. E quando existe um desempenho mínimo, que é executado, existe também um resultado mínimo que é conquistado, que é conseguido. Quando tu dizes a um comercial, é isto que é suposto fazer, é isto que é suposto dizer-se, é isto que é suposto apresentar-se a cada fase do processo de venda, já sabes que, mesmo que ele o execute mal, pelo menos fê-lo, ok? Não vai converter tantas vendas, mas vai converter o mínimo de vendas. Então há garantia de desempenho mínimo, logo há garantia de resultados mínimos. Quando colocas scripts na mão dos teus comerciais, ou quando a tua empresa coloca scripts na tua mão, há a certeza que aquele comercial vai fazer vendas. Porquê? Porque mesmo que ele não tenha skills em termos comerciais, o processo tem. Mesmo que ele não tenha competências individuais na área de vendas, o processo tem. E desde que o processo seja executado, as vendas aparecem. Então isto faz com que a tua empresa consiga aumentar a sua eficácia em termos de conversão. Terceira grande vantagem. Os scripts de vendas transformam qualquer comercial, por mais medíocre que ele seja, em um top performer. Aliás, vou se calhar ser um bocadinho mais cauteloso. Os scripts de vendas têm o potencial de transformar qualquer comercial, por mais medíocre que seja, em um top performer. Precisamente por aquilo que eu acabei de dizer. Mesmo que o comercial não tenha competências pessoais na área de vendas, o processo dá-lhe essas competências. E depois é uma questão de repetição. Repetição, repetição. Quanto mais o comercial repete aquele processo, quanto mais o comercial põe em prática o script, melhor ele vai ficando. Melhor vão ficando as suas competências, ou mais competências ele vai desenvolvendo, e mais perto está de se tornar um top performer. Vai fazendo o caminho, vai deixando de ser um comercial medíocre para começar a ser um comercial que tem resultados dentro da média, para começar a superar esse benchmark em termos de resultados que o mantém na média, até chegar ao nível de um top performer, até começar a alcançar resultados acima da média de forma consistente. Eu já vi desde árbitros até veterinários, militares, jogadores de futebol, jogadores de hóquei, ginastas, professores, terapeutas, psicólogos. Eu já vi de tudo, profissionais de todas as áreas a tornarem-se top performers e a ganharem muito dinheiro na área comercial, precisamente porque lhes foi entregue um saco de ferramentas, precisamente porque lhes foi entregue um dossiê, vamos dizer assim, de scripts, que eles pura e simplesmente só tiveram que executar. E numa fase inicial não tiveram logo os resultados que queriam, mas à medida que foram executando, à medida que foram ficando melhores, os resultados foram aparecendo até se tornarem top performers. E isto pode acontecer com qualquer comercial, desde que ele esteja disposto a trabalhar. Quarta vantagem. Quando tu e a tua empresa trabalham com base em scripts, isso vai possibilitar-vos perceber e identificar claramente onde é que estão os pontos de melhoria da performance de cada comercial. Vai-te permitir perceber onde é que estão os pontos de melhoria do teu desempenho comercial. E esta clareza só um script é que te vai dar. Porquê? Porque os scripts vão-te dizer o que é suposto tu fazeres, o que é que tu fizeste e o que é que tu não fizeste e de que forma é que a tua execução foi coerente com aquilo que te foi passado nos scripts. Não há nenhuma outra ferramenta que nos dê pontos tão claros e objetivos de análise e de melhoria de desempenho quanto os scripts comerciais dão. Bom, quando falamos de scripts, é importantíssimo percebermos também de que tipo de scripts é que estamos a falar e que tipo de scripts é que existem. E não são tão poucos quanto isso, ok? Sobretudo se fores desconstruindo aqueles três principais para criar pequenos microscripts adaptados a cada situação, a cada circunstância que podem acontecer no terreno. Eu tenho um modelo de scripts, eu tenho um modelo que eu criei em Excel e que entrego a todos os meus clientes de consultoria com mais de 160 scripts, dependendo da circunstância que o comercial tem à sua frente. Mas já vamos chegar lá, já te vou falar um bocadinho mais sobre isso. Primeiro quero dizer que há
três grandes tipos de scripts, ok? Há três grandes categorias de scripts. Não significa que não hajam outras, mas estas três são as mais importantes de teres disponíveis, quer para ti, quer para a tua equipa. Primeiro, scripts telefónicos, ok? Scripts para trabalho comercial feito através do telefone. Segundo, scripts de e-mail. A maioria das empresas, embora perceba e reconheça que é cada vez mais importante para a performance comercial o uso correto do e-mail, não tem scripts de e-mail entregues às suas equipas. Vou falar um bocadinho mais sobre isso. Terceiro, scripts para performance comercial presencial, ok? Este é provavelmente, quer o primeiro, quer o terceiro, são provavelmente aqueles dois onde as empresas mais se focam. Ainda assim, não tanto quanto deviam. Porquê? Vamos começar por explorar aqui em 10 segundos o primeiro. Scripts telefónicos. Há scripts de marcação, por exemplo. Há scripts de venda, que são aqueles mais comuns. Há scripts de follow-up. Há scripts de retenção. Pode haver scripts para tudo em termos telefónicos. Mas mais, todos estes podem ser desconstruídos em pequenos microscripts. Eu, como disse, tenho um modelo com mais de 160 scripts que entrego aos meus clientes. E para te dar um exemplo, eu trabalho com B2B, Business to Business. O meu cliente é um cliente empresarial. E a maior parte dos meus clientes também vendem a clientes empresariais. Então há aqui várias etapas do telefonema. Há várias etapas do trabalho comercial feito através do telefone. Nós temos um script para ganhar a simpatia ou a atenção da secretária. Temos um script para conseguir fazer com que a secretária ou a pessoa que atende passe a chamada para a pessoa com quem nós queremos falar. Temos um script para saber o nome da pessoa responsável pela decisão com quem nós queremos falar. Temos um script para saber o e-mail dessa pessoa. Temos um script de seguimento do primeiro contacto ou seguimento do primeiro e-mail. Temos um script para quando efetivamente conseguimos chegar à fala com aquela pessoa. Temos um script para quando não conseguimos chegar à fala com aquela pessoa, mas houve uma tentativa de passar a chamada. Nós temos scripts para tudo. Okay? É importante tu perceberes quais é que são as circunstâncias mais comuns no teu trabalho comercial, na tua realidade comercial, e ter scripts criados, quer para ti, quer para as tuas equipas. Segundo, falámos sobre scripts de e-mail. E como é cada vez mais importante fazer-se um bom trabalho comercial via e-mail, é uma ferramenta cada vez mais essencial a um top performer, é importante ter scripts para tudo, ok? Se tu tens uma equipa comercial, não pode acontecer o João enviar um script, um e-mail de apresentação de uma forma e o Rui enviar um script de apresentação de outra forma. Tem que haver uma padronização dos melhores processos. Tem que haver uma padronização da melhor atuação comercial, daquela que gera mais resultados, para que o João, o Rui, a Andreia, o António executem exatamente da mesma forma o processo que resulta melhor. E quando falamos de e-mail, há N e-mails que são possíveis de enviar, para os quais é necessário ter scripts preparados. E-mail de apresentação, e-mail de envio de proposta, e-mail para prospecção, e-mail para agendamento de reunião, e-mail para agradecimento de reunião, por exemplo, a minha equipa sempre teve isso, e-mail para follow-up da reunião, e-mail para follow-up da proposta, que me esqueci de dizer, e-mail para o envio de uma campanha, e-mail para um convite para um evento ou para uma reunião. É algo que funciona muito bem, enviares um e-mail a convidar o cliente para uma reunião, desde que esse e-mail esteja bem escrito. Enfim, há pelo menos, deixa-me contar assim de cabeça, há pelo menos 30 e qualquer coisa e-mails tipo que são enviados para os quais tu e a tua equipa têm que ter scripts preparados. E o terceiro, como já falámos, são os scripts para a performance in person, para o desempenho ou para o processo comercial que acontece em pessoa, frente a frente com o teu potencial cliente. É aqui que acontece o comercial ter alguns passos já pré-definidos pela empresa, mas a maioria do processo ser deixado ao seu critério. A maioria do processo ser deixado à sorte da sua execução. Se ele estiver num bom dia, executa bem. Se ele estiver num mau dia, executa mal. Esta oscilação, esta volatilidade do processo de vendas pode ser ultrapassada
pode ser evitada, pode ser superada havendo um script altamente adequado e pré-definido para se pôr em prática no terreno. E não é só o script de apresentação, ok? Essa é uma das etapas e normalmente é aquela em que as empresas mais se focam. É ter um script de apresentação, by the book, a nossa apresentação faz-se assim, o nosso produto é isto, a vantagem do nosso produto é isto, ele pode ser entregue desta forma e custa isto. Isto vale muito pouco. Okay? Como eu te falei no episódio anterior, onde eu falo sobre a apresentação de vendas, o que se deve fazer e o que não se deve fazer em cada apresentação, o episódio chama-se o Guia da Apresentação de Vendas. Dá lá uma vista de olhos. A apresentação é apenas uma das etapas do processo comercial. Uma etapa em que muitas vezes o comercial pode nem sequer conseguir chegar. O comercial tem que ganhar a atenção e o interesse do cliente para que o cliente lhe permita fazer a sua atenção tendo o cliente presente. Porque muitas vezes o que acontece é o cliente possibilita ao comercial de fazer a sua apresentação, mas ele não está presente. Está presente fisicamente, mas mentalmente não está. O comercial está a fazer a sua apresentação, o comercial não. O comercial sim, o comercial está a fazer a sua apresentação e o cliente está a pensar na próxima reunião que vai ter, está a pensar na escola dos filhos, está a pensar nos resultados dele, por aí fora. Por isso mesmo é que é importante o comercial ter uma estratégia, ter uma preparação que permita chegar até à apresentação da forma mais eficaz para conseguir converter aquela venda. Então, quando falamos de script, em termos de trabalho comercial 1 para 1, in person, podemos falar de scripts para criar rapport, podemos falar de scripts para exigir o compromisso da parte do cliente, podemos falar sobre scripts de levantamento de necessidades. É importantíssimo haver um script ou vários scripts entregues aos comerciais para que eles consigam fazer um levantamento de necessidades exímio. Podemos falar sobre scripts de apresentação irresistível. Okay? A maioria das empresas tem scripts de apresentação, mas tem que trabalhar com apresentações irresistíveis. Há uma estrutura para fazer uma apresentação irresistível. Procura no meu canal do YouTube que eu falo precisamente sobre como fazer apresentações comerciais irresistíveis. Tem que haver scripts para responder a cada objeção individualmente. Tem que haver scripts para fecho, que normalmente não há. O que acontece é, os comerciais que já estão na empresa e que já têm as suas estratégias de fecho, normalmente oferecem essas estratégias aos novos comerciais, mas é tudo muito informal, não está formalizado pela empresa num processo interno. Tem que haver scripts para a angariação de referências, tem que haver scripts para agendamento do próximo passo, tem que haver scripts para tudo que possa influenciar o sucesso do fecho daquela venda. Lembra-te sempre disto. As batalhas vencem-se antes de serem travadas. Eu não sei se foi o Sun Tzu que escreveu isto, se foi outro general qualquer, mas em vendas é precisamente isso que acontece. A batalha, ou cada batalha, é vencida ainda antes de ser travada. E é precisamente isso que os scripts fazem. Isto pode parecer muito trabalho, okay? Mas é uma questão de pôr-se em perspectiva. Eu também sempre não, mas houve uma altura em que eu fui muito contra scripts. E é engraçado, não foi na altura em que eu precisava de subir os meus resultados. Foi quando cheguei cá acima, quando já dominava o processo, é que comecei a ser mais resistente aos scripts. E comecei, inclusive, a ser mais resistente aos processos de vendas. E o que é que começou a acontecer? Os meus resultados começaram a cair. E eu não percebia porquê. Até que o meu diretor comercial exigiu ouvir um telefonema meu, exigiu ir a uma reunião de vendas comigo, e no final dessa reunião disse: tu não estás a fazer nada daquilo que te é pedido. Eu disse: mas como assim? Eu estou a fazer aquilo que eu sempre fiz. De certeza que não estás a fazer tudo aquilo que sempre fizeste. Porque se tivesses, vendias. Isto também aprendi com o diretor comercial. Só há 2 motivos pelos quais um comercial não consegue atingir resultados. Primeiro, ou não está a ter ações suficientes. Segundo, ou então está a ter, mas está a executá-las mal. Das duas, uma. Okay? E qualquer uma das duas está dentro do teu controle. Então, como eu disse, isto é uma questão de pôr-se em perspectiva. Não é teres um modelo ou um manual com 160 tipos de scripts é muita coisa. Eu tive um amigo meu que jogou rugby ao futebol americano, já não me recordo, não, rugby, na altura era rugby.
no Sporting. Isto foi em 2011 ou 2012, já foi há alguns anitos. E eu recordo-me de ele andar com um dossiê gigante debaixo do braço. E ou foi num break ou foi numa hora de almoço, eu perguntava: André, mas o que é isso tudo? Porquê que tu andas sempre com esse dossiê? Ele disse: estas são as nossas táticas. As vossas táticas? Um dossiê inteiro. Sim, e ainda temos outro dossiê que eu também tenho que estudar. Quando eu fui a ver, eram dossiês, há 4 dossiês grandes, cheios de táticas que eles tinham que estudar. E a única coisa que o Mister fazia era dar a ordem de comando e eles já sabiam exatamente o que é que tinham que fazer. Então havia parte que era competência individual de cada um e há outra parte do sucesso que é, ou que está relacionada com o processo. Em vendas é exatamente a mesma coisa. Se os jogadores de futebol americano ou de rugby, sem desprimor deles, mas que são muito menos inteligentes do que eu e tu, conseguem decorar dossiês de táticas para aplicar em situações muito mais tensas, muito mais urgentes, muito mais rápidas, muito mais instantâneas do que nós temos que encarar quando estamos no terreno, nós também conseguimos estudar, preparar, trabalhar com dezenas de scripts. Então é importante haver scripts preparados, haver um estudo desses scripts e, sobretudo, haver treino diário em forma de roleplays de cada um dos scripts. Okay? Se tu percebes que a determinada altura a tua apresentação está a falhar, então vamos agarrar-nos ao script da apresentação e vamos treiná-lo, vamos fazer roleplays fundamentados nessa nossa necessidade. Se tu percebes que é o levantamento de necessidades que está a falhar na tua venda, então vamos nos agarrar aos scripts de levantamento de necessidades, vamos estudá-los e vamos treiná-los. Se percebes que é o compromisso, ok? Sim, vamos falar sobre compromisso. Se percebes que é o compromisso que está a falhar, vamos agarrar o script sobre compromisso e vamos treiná-lo. Para quê? Para quando chegares ao terreno, sair tudo de uma forma muito mais rápida, eficaz, natural, prática e, sobretudo, que gere resultados. Há aqui um grande mito quando se fala de scripts, que é o mito da humanização do script. Que é algo do género: isto tem que fazer sentido para mim. Eu tenho que me identificar com os scripts. Os scripts não têm nada a ver comigo. Eu preciso primeiro de perceber e depois de decorar. Eu tive um professor de Direito, de Teoria Geral do Direito Civil, no primeiro ano da Faculdade de Direito, que quando um dos meus colegas lhe disse isso, ele praticamente só não lhe deu com o cinto porque estávamos na sala de aula. Mas ele disse que este princípio está completamente errado, ou que esta ordem está completamente errada. Nós não temos que perceber e depois decorar, porque é impossível perceberes uma coisa que não decoraste. Primeiro tens que decorar, quer isso te faça sentido ou não, e só depois de decorares, só depois de já teres o conhecimento, é que podes procurar percebê-lo com mais propriedade. Sem teres o conhecimento, não podes querer percebê-lo. Com os scripts é exatamente a mesma coisa. Primeiro decorar os scripts, conseguir executar os scripts, quer nos identifiquemos com eles, quer não. E depois, aí sim, humanizar os scripts. Depois, tornar os scripts nossos. Não é mudá-los, é sim torná-los nossos. E como é que nós tornamos os scripts nossos? Os scripts dizem-nos o que dizer, mas o como dizer, parte poderá vir do processo e a outra parte tem que vir de nós mesmos. E sim, quanto mais o script for coerente connosco e quanto mais a nossa execução do script for coerente com a pessoa que somos, mais eles vão funcionar. Okay? Mas não é problema dos scripts, é um bloqueio mental, é uma crença limitadora. Um exemplo muito prático. Eu trabalhei numa empresa onde o processo comercial exigia que nós criássemos um compromisso com o cliente logo de início para que ele nos desse uma resposta no final da nossa apresentação. Não havia um talvez. Nós éramos, não era forçados, não é palavra, mas éramos incentivados e éramos guiados, nós enquanto comerciais, a exigir uma resposta ao cliente, ou sim ou não. Nós não podíamos levar um talvez. Se o comercial nos dissesse, eu vou pensar e depois digo-lhe, se nós passássemos isso à direção comercial, quem levava na cabeça éramos nós.
nós tínhamos que exigir ao cliente uma resposta. E isso era feito de uma forma muito rude, isso era feito de uma forma muito áspera, era transmitido ao cliente de uma forma que não encaixava no perfil e nas preferências comportamentais de todos os comerciais. E muitos dos meus colegas tiveram muita dificuldade. Eles diziam que não eram capazes de apertar, entre aspas, vou usar aqui esta expressão mais corriqueira, com o cliente, porque isso não fazia parte da pessoa que eram. Eles estavam a inverter o processo. Okay? O que eles estavam a fazer era primeiro pôr em prática, ou primeiro pôr na venda a pessoa que são, e depois pôr o processo. É ao contrário. Primeiro tens de colocar o processo na venda, primeiro tens de colocar as ferramentas na venda, e só depois encaixar a pessoa que tu és, ou as tuas preferências comportamentais, se calhar isto é mais correto, dentro desse processo comercial. Eu vi transformações pessoais que de outra forma não eram possíveis de existir. Eu vi a pessoa mais tímida, a pessoa mais introvertida, a pessoa mais envergonhada a falar de igual para igual com CEOs como se isso fosse naturalíssimo para elas. Ainda que, quer eu, quer elas, todos nós sabíamos que isso não fazia parte das suas preferências comportamentais. Mas o cliente não fazia. O Seth Godin diz uma coisa muito interessante. O Seth Godin, aquele guru do marketing que tu conheces certamente, e se não conheces, por favor, pesquisa. Okay? Ele diz algo, se eu não me engano, no seu livro Tudo é Marketing, não sei se é este o nome do livro. Enfim, é um livro com capa cor de laranja, dá uma vista de olhos. Ele diz que a genuinidade é overrated, é sobrevalorizada. Ele diz que o cliente não quer genuinidade tanto quanto quer coerência. Tanto quanto quer saber exatamente o que é que ele pode esperar de ti neste contacto, no próximo contacto, no outro contacto e durante todo o processo de vendas. Não é genuinidade, é coerência. É ver uma linha em termos de comportamento, em termos de expectativas que vai ser cumprida. É isso que ele quer. Porquê? Porque quando essa linha é quebrada, o que vai acontecer é que o cliente vai se sentir perdido e foge. Independentemente daquela pessoa que está do outro lado estar a ser genuína ou não. E isto é muito overrated, sobretudo nas redes sociais, sobretudo quando falamos de pessoas que têm um negócio baseado em marketing digital, seja os influencers, sejam produtores digitais, whatever. Eu tenho que ser genuíno. Ser genuíno faz-te perder vendas. Sabes o que é ser, o que é que está a acontecer com este mito da genuinidade? Nós vemos pessoas que falam de assuntos extremamente sérios, que falam para um público extremamente sério, muitas vezes extremamente técnico, de alças, de t-shirts de alças, que falam com calão, que falam sem qualquer tipo de preparação em termos de cenário, e isso faz com que percam muito mais vendas do que aquelas que estão a ganhar por serem genuínos. Foi este o nosso episódio, espero que tenhas gostado, espero ter-te acrescentado valor. A proposta do Pressão de Fecho é sempre trazer-te as melhores estratégias, ferramentas, táticas para conseguires aumentar as tuas vendas o mais rapidamente possível. E se gostaste, participa de alguma forma. Faz like neste vídeo, subscreve o canal, partilha, deixa o teu comentário, a forma que puderes fazer com que o Pressão de Fecho chegue até mais pessoas, por favor fale. É uma ajuda que me dás a mim e a muito mais gente. Encontramos no próximo episódio. Um forte abraço e até ao próximo episódio.